Muito bem, conferindo a hora certa, agora são 12:06. Estamos chegando aqui na nossa programação. A partir de agora tem aí a nossa, já havia sido anunciado, né, nas redes sociais, e a cidade inteira já está sabendo também, que aconteceria essa entrevista, esse bate-papo que vai acontecer a partir de agora aqui na Rádio Formato FM ao meio-dia. Estava marcado para o meio-dia, um pouco mais de meio-dia, e a partir de agora vamos falar então com os representantes que foram anunciados. O vereador Ailton Lopes, que ele é o presidente da Câmara Municipal de São Simão. Também está presente aqui nos estúdios da Rádio Formato FM o presidente da subseção da OAB São Simão, o doutor Juliano. E também a procuradora do município, doutora Daniela, e o diretor da São Simão Saneamento, mais uma vez marcando presença aqui nos estúdios também. E o assunto é sobre a água, esgoto e água do nosso município. Eu já começo cumprimentando o presidente Ailton Lopes, que convocou essa entrevista, esse bate-papo, essa, de certa forma, audiência, né? Audiência para o público de São Simão, falando sobre esse assunto importantíssimo. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Formato FM. E boa tarde também a toda a população do nosso município, São Simão, Itaguaçu, Zona Rural. Muito bem, vamos cumprimentando os demais. Doutor Juliano, boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, ouvintes da Formato FM, doutora Daniel, Ailton. Mais uma vez, Fabrício, quero agradecer a oportunidade. Nós que estamos vindo aqui, já está ficando meio constante, né? Mas é uma satisfação. Terceira vez, doutor Juliano. É uma satisfação vir aqui falar desse assunto tão importante para a população de São Simão. Muito bem, vamos cumprimentando a doutora Daniela. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, ouvintes. Satisfação em recebê-la. Muito obrigada. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, presidente Ailton, doutor Juliano. Boa tarde a todos. E Daniel, boa tarde mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos os ouvintes da Formato FM de São Simão e Itaguaçu. Boa tarde, presidente Ailton, doutor Juliano, doutora Daniela. Um prazer estar compondo a mesa aqui com vocês para mais uma discussão enriquecedora para todo o município. Muito bem. Passando a palavra ao presidente Ailton Lopes para dar início aí às perguntas dessa tarde. Eu posso direcionar as perguntas? Pode, fica à vontade, presidente. Então, primeiro eu quero só trazer à população de São Simão que a gente está aqui hoje, nessa tarde, para mostrar para a população de São Simão que a gente vem trabalhando junto ao Poder Executivo, a concessionária São Simão Saneamento Ambiental, eu falo nós, a Câmara Municipal, eu falo em nome de todos os meus nobres pares aqui, porque todos nós estamos empenhados no mesmo objetivo, viu, Fabrício, para que junto com a Prefeitura e a companhia, com o apoio da OAB, que tem nos ajudado muito, também o Ministério Público que nos ouviu, PROCON, na pessoa do Dr. Levi, que nos ouviu. Todo esse trabalho a gente tem lutado para chegar a um acordo com a empresa para que transforme isso em benefício à população de São Simão e Itaguaçu e que traga melhorias no contrato. Sabemos que o contrato não foi, talvez, ele deixou a desejar, principalmente na questão dos 15 metros cúbicos, e a nossa luta é melhorar isso. Então eu quero aqui já direcionar a pergunta aqui para o Daniel, né, na questão da última reunião que a gente fez, principalmente, que foram conduzidas aí 3 reuniões numa semana só, eu participei de 2, e da última reunião eu vi um avanço muito grande por parte da Prefeitura, da São Simão Saneamento, junto com a AMAI, que é a nossa agência reguladora. Então, o Daniel, dentro daquela reunião ali, e após o término da reunião, dentro desses avanços, um deles ficou definido ali para que a gente apresente, né, doutora Daniela? Sim. Um documento. Eu queria que a senhora explicasse primeiro, para depois a gente direcionar o Daniel como está o andamento e o que ele tem para trazer para a gente. Sim. Primeiramente, eu gostaria de fazer um breve relato de como que a gente chegou até essa situação
desse projeto da água, né? Esse projeto da água, ele vem de outras administrações, né? Foi devido a uma situação que começou, a gente sempre teve um problema grande aqui, de distribuição, de tratamento, enfim, o DEMAE sempre foi uma situação muito delicada para a gente poder conduzir. E aí veio um processo do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Governo Federal, juntamente com a Caixa, e São Simão foi contemplado para poder participar desse projeto. Disto, veio esse processo, passou por uma licitação e a gente chegou nesse contrato. Isso de forma resumida, a gente vem falando sobre isso aqui na rádio, para a gente poder chegar nessa situação. E aí a gente vem fazendo essas reuniões para a gente poder fazer essa condução de tratar dessas situações peculiares. E se o Daniel quiser falar sobre essa situação desses investimentos, pode falar, Daniel, e eu vou falando com relação ao procedimento. Certo. Muito obrigado, doutora Daniela. Como bem disse, esse contrato de concessão ele tem todo um histórico aí que envolve governo federal, envolve Caixa Econômica Federal, envolve a nossa legislação federal, que é o novo marco de saneamento. Então, assim, essa licitação foi muito bem embasada e muito bem criteriosamente feita pelo Poder Federal em parceria com o Poder Municipal. E foi feita essa licitação na Bolsa de Valores de São Paulo, onde tudo transcorreu dentro da maior transparência possível, e a empresa foi ganhadora deste contrato, dando o maior desconto em relação à tarifa praticada no edital. Então, a partir daí, a empresa fez todo o estudo, e como a doutora Daniela falou, de investimentos está previsto a empresa fazer durante os 35 anos da concessão 65 milhões de reais para poder universalizar toda a parte de abastecimento de água, tratamento de esgoto. E vale ressaltar que desses 65 milhões, nos primeiros 5 anos está previsto 37 milhões de investimento. Então, ou seja, nos primeiros 5 anos é onde tem toda a carga de investimento para quê? Para poder conseguir sanar todas essas deficiências que hoje existe, essa questão da intermitência da água, toda a questão de tratamento do esgoto, do distrito de Itaguaçu, criação de rede de esgoto, construção de uma estação de tratamento de esgoto no distrito, e também a questão da construção de um aterro sanitário para o recebimento de todo o resíduo que vai ser gerado pelo município, para que o município tenha uma destinação correta do seu resíduo. Então, tudo isso indo em direção ao município atender às legislações vigentes e aos marcos existentes, que é até 2024, cidade de pequeno porte, encerrar os lixões, e até 2033, que é a universalização da parte de água e esgoto. E São Simão está previsto para fazer isso até 2027, junto com a concessionária. Então, todos esses investimentos são preconizados perante aos estudos que foram feitos lá atrás, com todas as premissas que foram previstas para essa situação. Isso. É importante frisar que o município de São Simão, ele não tinha condições no primeiro momento de fazer esses investimentos. E a partir do momento que foi contemplado, a Caixa veio, fez as pesquisas, fez o projeto, e a partir daí foi feito o processo licitatório, a empresa foi a vencedora, que foi o Saneamento São Simão, né, ele falou, foi feito lá na Bovespa, que hoje é chamado de B3, né, com relação à transparência, isso tudo ok. E depois disso foi feita uma comissão, o prefeito Fábio fez uma comissão que acompanha todo a execução desse contrato assinado. Esse contrato foi o município de São Simão que faz, que é o poder concedente, ele passa todo o sistema de água, de esgoto e posteriormente de lixo que vai ser passado para a concessionária. Então a gente faz todo esse acompanhamento, junto com uma agência fiscalizadora, que chama a MAI. Então, assim, isso é importante falar, que a gente não fica fazendo a defesa da concessionária em si. A gente faz o contrato e fica acompanhando a execução dele para que as políticas públicas de investimento da água, do esgoto, do lixo, elas sejam plenamente investidas. Isso, quer dizer, o município faz a defesa
do município e do povo, né? E que isso seja revestido para a população. E para que seja revestido para a população, isso tem que ser feito de uma maneira ordeira, tem que ser feito de forma contratual. Então, como que é a forma contratual? Fazendo essa forma de concessionária, que é o que está no marco regulatório do saneamento. Então, vamos supor que seja, que nesse todo inteirinho, nesse toda execução do contrato, tem algo que não deu certo, né? A gente tem que avaliar, tem que sobrepesar, e a gente vai fazer todas as formalidades previstas no contrato para que isso seja sanado, né? Então, eu quero deixar isso bem claro, que o município está fazendo todas as tratativas dentro dessa comissão estabelecida pelo Fábio, pelo prefeito, para que a gente possa, aí, eventualmente, que tenha algum tipo de problema, alguma falha, para que isso seja sanado. Ok? Muito bem. Presidente, mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Agora eu vou entrar nas perguntas, né, Então, vamos entrar nas perguntas. Eu tenho uma aqui também para fazer. Vamos lá. Se você quiser direcionar a sua Beleza. primeiro, de repente é a pergunta que eu vou... Tranquilo. Daniel, mais uma vez, né, estamos aqui. O Daniel, eu conheci, acho que por volta do mês de setembro, se não me engano, e disso já tem falado bastante. Ele já concedeu diversas entrevistas para a Rádio Formato FM, e sempre que é chamado, ele está aqui. Na minha frente está aqui um folheto que está sendo distribuído aí na cidade de São Simão, um folheto muito bonito, aonde mostra em uma das suas páginas os 3 meses gratuitos que já se foi, né? E a partir do 4º mês, que é o período que a gente está, o 4º mês, será cobrada a taxa mínima, que é os 87, que aí está. É algo que está difícil de ser compreendido pela comunidade. Eu acredito que chega para vocês também as dúvidas no sentido de ser 87 e ser chamado de mínima, uma taxa de 87. Só do 7º mês em diante a tarifa integral será aplicada. Então, a partir desse 7º mês à frente, será os 87 mais o consumo, ou esses 87 deixam de existir? Muito obrigado, Fabrício. Acho que é muito importante a gente elucidar isso para todo mundo. Sim. Os R$ 87,00 para a categoria residencial, ela é a tarifa mínima que o contrato preconiza. Então, nesses 3 meses após a instalação do hidrômetro, a unidade usuária vai pagar por esse valor da taxa mínima. Após 3 meses de instalado o hidrômetro, que corresponde ao 7º mês que está descrito aí, vai ser cobrado, se a pessoa consumir mais do que 15, vai ser cobrado o valor real. Se não, vai ser cobrado 15. Os 87. Isso, exatamente. Certo. E aí, essa conta é feita de acordo com a tabela tarifária existente. Para cada categoria tem um valor, e aí, dependendo, se a pessoa consumir 20 metros cúbicos, 30 metros cúbicos, é um valor de acordo com a tarifa que existe, a tabela tarifária. Através dos estudos que foram feitos, chegou a esses 15 metros Esses cúbicos. 15, eles foram Era até menos, parece, né? no contrato que foi modelado pela Caixa Econômica Federal. Certo. Lá foi considerado que esse era o valor que seria cobrado para a tarifa mínima, devido aos estudos feitos lá atrás e as estimativas de consumo que foram levantados para o município. Então, tá certo. Então, essa é a minha pergunta, presidente. Daniel, só voltando aqui nesses 15 metros, a Caixa não chegou nesses 15 metros por acaso. Isso partiu do que o DEMAES informou a ela, é isso? Ailton, eu não participei lá atrás, quando estavam esses estudos, a gente não teve conhecimento. Mas o que foi passado para a gente foi que todos os dados que a Caixa utilizou foi dado pela Prefeitura. Então, eu não sei te dizer exatamente como que chegou os dados para a Caixa. Mas esses dados foram na época do estudo da parceria da Caixa Econômica Federal com o município de São Simão. Daniel, só para complementar e aí informações que nós obtivemos aí, que esses 15 metros cúbicos chegou-se da vazão existente no período das audiências públicas que ocorreram, fornecida pelo DEMAES, dividido pela quantidade de residência que tinha em São Simão, que chegou a um cálculo de 479 litros d'água por residência dia. Arredondando, daria 500 vezes 30, daria os 15 metros cúbicos. Esse é o cálculo que foi apurado pela vazão de água dividido pela quantidade de residência nessas audiências públicas que ocorreram na época dos estudos.
Perfeito. Só continuando, vamos insistir um pouco aqui nesses 15 metros, o Daniel e a doutora Daniela, doutor Juliano, Fabrício, porque é o que mais choca a sociedade hoje, é a questão da tarifa mínima. Né? Então, e tem sido uma luta que eu, como vereador, e os meus novos pares lá, temos pegado aí diante de vocês, da Prefeitura, quando a gente foi atrás do PROCON, do Ministério Público, da Agência Reguladora AMAI, é para que a gente consiga chegar a um acordo, que haja uma tarifa mínima, assim como é prevista por lei, que toda concessionária tem direito de praticar, mas não que seja 15 metros cúbicos engessado, e sim um valor em reais. Até na última reunião alguém citou lá, eu também falei, um valor aí na casa, vamos supor, de R$25, mais o consumo real. Agora sabemos que isso, lá dentro dessa última reunião, a gente conseguiu compreender isso também, que a empresa não está dizendo que isso não é possível. Porém, isso vai demandar algum tempo, porque isso vai ser fruto de medição a partir da hidrometração da cidade, vai ser fruto da tarifa social. Se ela não alcançar os 22%, isso tem que ser convertido para a tarifa de todos. Né? Então tem uma série de critérios que eu queria, não sei se você ou a doutora Daniela dá conta de trazer isso aqui para a gente, que a gente tratou ali nessa reunião, que há possibilidade sim desses 15 metros cúbicos não ser a tarifa mínima, mas chegar a uma tarifa mínima mais o consumo real, que esse é o anseio da população. Apesar que muita gente está achando que vai ficar abaixo dos 15 metros, enquanto a gente sabe que, no mínimo, acho que 60% da população fica acima de 15 metros cúbicos. Eu falo pela minha casa, é uma casa pequena com 4 pessoas que eu tenho total convicção que eu consumo mais de 15, só o meu banheiro hoje consome 9 metros cúbicos de água. Então, eu queria que a gente enfatizasse um pouco nisso aqui. Quais são os critérios que vai fazer isso mudar, o tempo mais ou menos que vai demandar para isso acontecer, tá? Para a gente estar trazendo isso para a população. Eu vou iniciar, porque eu acho que tem situações que depois a gente tem que falar sobre a questão dos planos de investimentos, né? A vontade do município, principalmente dos que representam o município, né, o Poder Legislativo, quando a população reclama, é que a alteração seja feita de maneira rápida, ali, num decreto, num procedimento ágil, e que aquilo se resolva e o sofrimento popular seja o menor possível, dentro daquilo que a população acredita que esteja correto, né? E, infelizmente, todo contrato, seja ele privado ou público, ele demanda segurança jurídica. Então, a partir do momento que você faz todo um procedimento, ele exige a formalidade. O município, ele demanda formalidade, ele tem uma legalidade a se cumprir. E a partir do momento que foi feito ali um contrato do poder concedente, que é o município, com a concessionária, tanto o município tem que cumprir o contrato quanto a concessionária. Então, quando se viu ali um desequilíbrio em qualquer parte do contrato, vai estar apto a se discutir. Então, quais são as demandas, no primeiro momento, que tem-se a discutir? A gente acredita que qualquer questão que a população traga, seja pelo Poder Legislativo, seja por qualquer ente, qualquer cidadão, ao município, para que a gente discuta, ela seja ali passível de análise. E essa é uma delas, que é a questão dos 15 metros cúbicos, de ser a consumação mínima. Essa situação, ela tem uma questão interpretativa, que a gente, analisando ali de forma rápida, análise superficial, a gente entende de uma forma, a concessionária entende de outra. Então, que forma que a gente vai chegar a uma conclusão? Em discussão formal. O que precisa? A gente não discute do dia para a noite. Agora vai se discutir porque vai ser assim. Não é assim que funciona um contrato e uma questão tão rigorosa que foi feita com relação a essa questão da concessionária. Então, veio a nós a demanda,
ela realmente veio por escrito, veio inclusive pelo Poder Legislativo agora, né? Dessa questão da consumação mínima. Nós recebemos ela por meio da reunião que foi feita lá no fórum, né? E depois nós recebemos ainda por meio de discussões ali, com muita análise junto com a AMAI, e agora a gente está fazendo essa análise junto ao contrato, que pode ser de várias formas, que pode ser por reequilíbrio do contrato, pode ser uma questão de revisão ordinária ou revisão extraordinária. E isso demanda, quando se tem uma infração, pode ser por uma resposta, uma resolução por 30 dias. Quando uma discussão, quando se tem uma discussão por interpretação contratual, pode se levar a 90 dias. Então, eu quero dizer que nós recebemos agora essa demanda, estamos estudando agora para fazer o protocolo. Como a gente quer fazer algo completo, a gente estava esperando uma resposta da Caixa, porque a Caixa tem envolvimento nisso, porque demanda de uma resposta lá do projeto, que foi uma consulta que uma outra empresa fez também ali no edital, ali na questão da licitação. A gente acredita que até segunda-feira já tenha tido essa comunicação dos 15 metros cúbicos. A AMAI vai fazer essa tratativa com a empresa para a negociação dessa questão interpretativa. Então, essa resposta dos 15 metros cúbicos, que tanto se fala, que a população tanto cobra, para uma resolução, ela pode vir aí em 90 dias. Então, vamos colocar aí 3 meses, porque é o tempo que o contrato demanda, né, para protocolo, resposta, e a resposta da empresa, e para que a gente não chegue a ter uma questão arbitral. O WhatsApp está bombando aqui de mensagem. Vamos lá. Não vamos fazer perguntas específicas, não, mas vamos resumir algumas aqui para que. Então, fica à vontade, doutor. Só complementando o que a Dani falou, eu vejo o seguinte: a questão dos 15 metros cúbicos, além de todo exposto por ela aqui de forma brilhante, eu vejo que tem uma divergência no contrato, porque tem uma parte no contrato que fala que vai ser pago pela consumação. E uma parte no anexo ao contrato fala que reservar-se essa tarifa mínima. Só que assim, a gente pode chegar num consenso, porque a gente está percebendo que o município está agindo através do estudo e vendo a possibilidade. A agência está cedendo um espaço para que se manter o equilíbrio econômico do contrato faça a mudança. A população também tem que fazer a parte dela, que é fazer os cadastros, atualizar, porque a partir disso vai ter uma quantidade real da vazão de água. Então a população de São Simão, que tanto clama, também dá para fazer a parte. Quanto antes eles agirem, mais rápido a gente chega a essa quantidade de vazão d'água. Podendo reduzir, não vai aumentar, isso já está determinado, é o mínimo. Só que a gente pode abaixar esses 15 metros, chegando a uma conta, igual se chegou nos 15, pode chegar nos 10, nos 9, nos 5. A população também tem que participar e ajudar o município e a empresa a fazer isso. Resumindo, o que está sendo perguntado é o seguinte: muitos estão com 2 contas já em casa para pagar e estão aguardando, é o que mais se ouve, estamos aguardando resolver o problema, Tem ouvintes perguntando se haverá um cancelamento dos valores já cobrados, ou tem que pagar o valor, a partir de quando que vai ser resolvido. A doutora até falou 90 dias. Então, a pergunta é que muitos já estão com 2 contas a serem pagas e querem saber se vão resolver algo no sentido, paga ou não paga, é isso que eles querem saber. Eu vou só iniciar, porque o Daniel vai ter que falar sobre uma questão. Como eu falei que se reserva uma questão de discussão contratual, essa questão dessa revisão ou interpretação contratual, ela vai demandar um tempo. E isso porque tem formalidades. Essa formalidade, como é um contrato complexo, que demanda responsabilidade dos entes contratantes, que é município e concessionária, que é uma concessão de 35 anos, para que ela pudesse chegar a esse ponto, ela foi feito um plano de investimentos.
Esse plano de investimentos, ela contempla não só a questão da cobrança em si, ela contempla investimentos, que é de aterro sanitário, de construção, de limpeza de poços, enfim. O Daniel vai falar muito melhor do que eu com relação a isso. Então, dentro desses 90 dias, que a gente vai estar discutindo como que vai ser a resposta com relação a essa consumação de 15 metros cúbicos, o usuário, que é o cidadão comum, ele tem que fazer a parte dele, que é ter a responsabilidade no pagamento. Fazer o pagamento. Se lá na frente, se efetuar a interpretação como o município quer, que é para retirar isso, para que haja o consumo real e uma tarifação ali bem menor, que vai demandar isso, a questão de uma diferença, uma adaptação do plano de investimentos, isso pode vir em compensação, em uma tarifa, uma compensação na tarifa, enfim, uma compensação financeira ali na própria conta. Mas o usuário ele tem que ter responsabilidade no pagamento dessas contas. Assim como ele faz o pagamento da energia, assim como ele faz o pagamento de outras contas normais. Vou deixar os meninos falarem, o Daniel, com relação a isso também, que é da responsabilidade da concessionária. Vamos lá, Daniel. Como bem a doutora Daniela falou, o contrato ele prevê já em todo o seu arcabouço que os atores, os envolvidos, poder concedente, concessionária, população, todo mundo tem seus direitos e deveres. Ali já está escrito o que é direito e dever de cada ente participante ali. A população ela está dentro também disso. E lá tem falando qual que é o dever e o direito de cada um. E um dos deveres da população em relação a isso é realizar o pagamento pelo serviço prestado. Então aqui, como bem a doutora Ana falou, a empresa diz que deve ser feito o pagamento dessas contas que chegaram e se lá na frente resolver, mudou, faz alguma coisa, vai ser feito como é que isso vai ser ressarcido de alguma maneira ou de outra, porque os investimentos precisam ser feitos. Está previsto no todo o plano de investimento essa questão também da receita da empresa. A empresa não consegue executar tudo que precisa sem ter as receitas também que foram previstas. Então, para poder cumprir o contrato, que é um dever que a empresa também tem, que é cumprir o contrato à risca, as metas de investimento, nas datas corretas, tudo que precisa ser feito, tem a contrapartida de todos os outros entes participantes, que é poder concedente, a população e a concessionária também, bem como a agência reguladora, que também tem um papel fundamental nesse contrato. E só para poder elucidar os investimentos iniciais que a empresa já fez, a empresa já adquiriu maquinários para poder executar o serviço, a empresa está contratando diversos estudos para poder conseguir entender toda a dinâmica do sistema para poder fazer as melhores e as mais assertivas ações para poder conseguir resolver esses problemas que hoje existem. Então, só que não esses estudos e essas análises, infelizmente, não são rápidas também, porque demanda análise de todo o município. Vai ter que ser feito um levantamento planimétrico do município, ou seja, fazer um cadastro do município para poder saber como é que é, fazer todo o levantamento da rede de água, da rede de esgoto do município para poder conhecer como é que faz, quais são os problemas que tem, para poder aí sim atacar aqueles pontos necessários para poder ir melhorando cada dia mais. A empresa espera que no menor prazo possível consiga resolver todo esse problema. E perante ao contrato, nós temos um prazo de 5 anos para poder universalizar toda a questão de água e esgoto na cidade, mas queremos resolver isso antes. Presidente. A pergunta foi concernente se paga ou não o talão. É o que está vendo aqui, o tempo isso, mensagem uma atrás da outra. Isso a gente, como vereadores ali, não só eu, como todos os vereadores, tem ouvido isso todos os dias e de muitas pessoas. Eu que sou do segmento evangélico, quando chego na igreja é muitos que perguntam. Então eu vou responder dentro do que eu venho respondendo a cada um. Eu falo o seguinte, eu segurei realmente os meus 2 talões inicial, optei por pagá-los a partir dessas reuniões, porque eu entendi que não basta querer mudar, tem que se ter um estudo técnico para mudar. E realmente a empresa, nesse quesito, ela não está errada, a empresa nunca inventou nada, ela não chegou em São Simão criando normas, criando tarifas de cobrança. A empresa participou de um processo licitatório legal,
dentro da B3, ao qual a Câmara Municipal foi assistir a convite da Prefeitura, né? E a empresa não chegou aqui inventando, então ela tem uma estimativa de investimentos que ela tem que obedecer, tem um cronograma de investimentos que ela tem que obedecer e tem as suas estimativas de lucros, a qual também ela não pode ultrapassar além do que está no contrato. E tudo isso que for ajustando ao longo do tempo vai sendo transformado em benefício da sociedade dentro da tarifa. Então, o que eu posso dizer hoje como presidente da Câmara, como vereador, estou aqui representando a Câmara Municipal, eu optei por pagar as minhas, mesmo porque eu não quero ficar inadimplente, né? Eu não quero ter meu nome com restrição e muito menos sofrer um corte de água que está previsto dentro da legalidade do contrato. Não é o momento de ficar se politicando e achando que pode ser uma coisa, pode ser outra, sem ter a razão técnica para ser ouvida. Então, como foi falado aqui já, não tem como fugir dessa responsabilidade. O município tinha todo o direito e se achou no direito de fazer a concessão porque ele não tinha a previsão dos 65 milhões dele investir nesse sistema, não tinha condições para atender aquilo que está no marco regulatório do novo saneamento dentro do Brasil, que os municípios têm que se encaixar. Então, eu acredito que a gente deva pagar, né? Eu paguei os meus, pagar os boletos, continuamos trabalhando para chegar a uma solução que vai trazer uma tarifa, acredito, sem esses 15 metros engessados e tantas outras coisas que a gente tem que falar aqui e o tempo está correndo, né? Então, se a sociedade, qualquer um me procurar hoje e falar eu pago, eu falo assim, eu paguei o meu. Eu acho que não vale a pena ficar acumulando dívida, porque isso vai gerar um acúmulo de dívida e judicialmente acredito que vocês não vão achar amparo, porque mesmo o PROCON, né, o Ministério Público, o doutor Juliano está aqui, pode falar como advogado da OAB, a doutora Daniela, que isso vai gerar acúmulos de dívida, restrição no nome, corte do fornecimento de água, e não vai chegar a um acordo com a empresa porque vai prejudicar a empresa dentro do que ela tem que cumprir contratualmente. Daniel, se quiser só cancelar rapidamente. O pessoal está perguntando, tem como negociar juros, Daniel, ou não? Porque os juros, algumas pessoas estão falando que o segundo talão já tem o juro, é normal que se tenha, né? Estão perguntando se tem como negociar. Essa questão dos juros é o seguinte, como essa fatura ela é emitida por um sistema, que a gente tem um sistema comercial que foi contratado, então isso já é automático na questão de quando emite-se a fatura. Se porventura a pessoa não quitou a fatura dela dentro do vencimento que estava ali, esses dias além do que ela deixou de pagar, é uma previsão que existe essas multas e juros, e até o próprio contrato nos diz que a gente não pode conceder isenção para ninguém nessas situações. Então, nesse caso, é uma questão automática e que a gente está seguindo o que o contrato diz que a gente tem que seguir. Só complementando o que o Ailton falou, tem uma premissa no direito que fala que nós não podemos cobrar a obrigação de alguém sem antes cumprir a nossa. Então, se alguém se sente prejudicado, se sente lesado com o valor, com a tarifa, paga e procura os seus direitos. Às vezes o judiciário atende, às vezes não, é uma questão de interpretação do juiz, mas todos têm direito à ação, todos têm direito de procurar um advogado de confiança e discutir isso judicialmente, mas para isso tem que estar pago. Como que eu vou cobrar essa questão judicialmente para ver se eu tenho direito ou não, devendo? Então, essa é a questão de consciência, se paga ou não, mas para cobrar uma obrigação que seja da empresa, que seja judicial, a gente não pode estar devendo. Só um outro adendo aqui, Fabrício, mas qualquer pessoa que achar que os juros foi indevido ou está incomodado,
por favor, procure os nossos canais de atendimento, faça essa solicitação, que iremos também ver caso a caso. Pode ser que tenha alguma situação que a gente consiga tratar, porque caso a caso não é uma regra, então a gente consegue analisar e ver o que pode ser feito, se existe ou não a possibilidade de alguma situação. Destacando também a questão do CAD único, né, que o CAD único é hoje um passo muito grande, né, para que se tenha acesso a tarifas menores, né, Daniel? Você disse que da última vez que você esteve aqui era 12 e já saltou para 46, né, de pessoas. Então, quem tem um CAD único, vá até a sede da empresa, é isso, né, Daniel? Me corrija se eu estiver errado. Vá até a sede da empresa e negocie essa questão da tarifa menor. Essa questão da tarifa social, gente, eu quero deixar bem claro aqui que a gente está querendo fazer uma campanha massiva para que a população tenha conhecimento desse direito e que ela possa exercer desse direito. Isso não é um favor que a empresa está fazendo, isso é um direito que a população tem. Então, o que o contrato diz e o que pede para a questão da tarifa social? O usuário tem que estar cadastrado como residência, ele tem que estar na categoria residencial. Ele tem que estar inscrito no CAD único e com o cadastro atualizado. E tem que ter uma renda classificada como baixa renda, que é até meio salário mínimo vigente por pessoa. E de posse desses documentos, a pessoa pode procurar a nossa loja, a pessoa pode também procurar pelo WhatsApp, mandar esse documento pelo WhatsApp, se não conseguir ir à loja, pode mandar pelo WhatsApp, manda foto, manda as informações, que as nossas atendentes vão receber, vão fazer a análise. Encaixando nesses quesitos, ela vai ser cadastrada. Se alguém chega lá com o CAD único e tem 2 faturas que já foram emitidas, haverá diminuição ou esses valores cobrados terão que ser pagos, os 87? Olha, Fabrício, essa resposta eu não tenho agora na ponta da língua para você. Isso eu vou ter que... porque pode acontecer, porque como houve um aumento, e a gente fica muito satisfeito da informação que está chegando às pessoas, houve um aumento de procura, né, de 12 saltou para 46, pode ser que de hoje para frente apareçam mais, né? Mas apareçam pessoas com faturas já, né? Então é algo que você vai pesquisar, né? Vamos analisar e vamos tratar caso a caso que for nos demandado para a gente dar a melhor solução. Daniel, só complementando também o que o Fabrício falou, e foi uma pergunta que foi feita hoje para mim. A pessoa tem 3 imóveis, 2 está desocupado, não está alocado, não está nada. Ela pode ir lá solicitar para desligar, para não pagar essa tarifa mínima, deixar inabilitado o uso? Juliano, é previsto que a pessoa pode pedir a supressão do ramal, que ali a gente vai e faz o corte de fornecimento de água para aquele... A retirada do cavalete. Para aquele imóvel ali ele deixa de ter a obrigação de pagar. Porém, quando ele for reativar, isso tem um custo para poder solicitar esse serviço, está na tabela de serviço complementar. Uhum. E quando futuramente, se a pessoa quiser reativar, ela também tem um outro custo para poder solicitar essa reativação. Mas existe sim essa premissa que a pessoa pode solicitar essa supressão do que a gente chama de ramal. Porque eu vejo assim, a pergunta inclusive foi nesse sentido. O cara tem 5 ou 6 lotes que não estão construindo, só que tem rede de esgoto e de água e ele está pagando. Então ele pode ir lá pessoalmente solicitar o desligamento dessas águas, que deixará de pagar. Isso. Presidente. Outra questão, Daniel, a questão dos terrenos vazios. Esse, acredito que a empresa não vai emitir mais fatura de terreno vazio, né? Sim, a gente teve essa demanda, identificamos diversos e todas essas contas foram canceladas e quem tiver ainda alguma situação, por favor, procurar a empresa que vamos tratar. Só para deixar claro, tem terrenos vazios que tem a ligação. E aí a gente precisa, se a pessoa quiser manter essa ligação ativa, aí tem que ser mantido a cobrança. Não tendo a ligação, aí não tem a cobrança. Tem que fazer a distinção, né? Porque tem terreno, exemplo, aquele do Lago Azul, é Lago Azul mesmo? Que foi... Jardim Lago Azul. Jardim Lago Azul, que era do município, foi feito todo o procedimento. Lá não tem a infraestrutura, lá foi cancelado. E em outros bairros em que a pessoa tem terreno, não tem construção, mas tem a rede de esgoto e de água instalado na rua, esse tem que pedir o desligamento, não que vai simplesmente deixar de ser cobrado. Ele tem que ir lá pessoalmente e pedir o desligamento, é isso?
Isso, esses que já tem a ligação já pronta lá nesses terrenos. Chegou uma pergunta aqui no WhatsApp, Daniel, e a pessoa está perguntando o seguinte, inclusive ela é moradora da CEMIG aqui, do bairro CEMIG, se há como manter a cobrança só da taxa, que ele já acha caro, até que a empresa hidrometre toda a cidade, para aí então partir para a premissa de cobrar pelo consumo real. Isso aqui a gente já tocou nesse assunto, que a cobrança desses 15 metros ele está infelizmente previsto, né, e está na legalidade do contrato. E eu já vou respondendo aqui, depois se você quiser responder da sua parte, que a gente está lutando para que a gente consiga alterar essa cláusula no contrato, porém isso vai demandar tempo, como a doutora Daniela explicou aqui também. E chegando lá na frente com estudos técnicos que a gente prove para a empresa que tem como ter uma cobrança de tarifa mínima não engessada em 15 metros, mas um valor estipulado em reais, mas depois o consumo real. Agora até lá, quem for recebendo os hidrômetros, ele vai passar pelo período de 3 meses educativo, né? Que inclusive eu gostaria que você falasse um pouco da média que está isso aí, a maioria das casas, quanto elas estão gastando, né, para que eles já vai se educando aí, porque a partir do 4º mês ele vai pagar pelo que ele está consumindo. Aqueles que, claro, ficarem ali abaixo de 15 ou dentro dos 15, ele paga somente os 15. Sim, Ailton, é isso. A questão da CEMIG em si, ou de qualquer outra residência aqui na cidade, ela só vai ter a medição real quando a gente conseguir instalar o hidrômetro. Até a instalação do hidrômetro, a gente não consegue medir o consumo de água daquela unidade. E em relação a essa questão, a gente iniciou a instalação dos hidrômetros pelo bairro Popular. Hoje já temos instalados mais de 1.100 hidrômetros, 1.151 até ontem, e já temos aí uma média, tá, pessoal, somando tudo, tirando uma média de 15,9 metros cúbicos. Essa é a informação preliminar que a gente tem, e isso vai atualizando de acordo com as leituras que forem sendo executadas. Tem gente que vai ter consumindo mais do que isso, tem gente que está consumindo menos do que isso. Aí, essa é a importância de ter a hidrometração para a gente poder consumir, a gente poder conseguir identificar o real consumo, o real comportamento que a população tem mesmo. Daniel, continua chegando mensagens aqui, a gente está tentando resumir as mensagens, viu, gente? A gente não vai abrir porque senão vai ficar muito extenso, ficaríamos a tarde inteira, né, doutora, para responder. Então a gente está tentando resumir. Boa parte das mensagens que já estão chegando aqui fala que em alguns pontos da cidade existe uma severa falta d'água. A empresa já identificou quais pontos mais críticos da cidade. Fiz essa pergunta para você na quarta-feira e vou fazer de novo. Da mesma forma que você me respondeu, pode me responder da mesma forma que você respondeu na quarta-feira. Mas aí estão perguntando. Existe uma previsibilidade de quando vai normalizar esse fornecimento de água nos pontos mais críticos, onde falta muito? Então, Fabrício, essa situação ela vai ser identificada a partir desses estudos que estamos fazendo. A gente escuta falar, sabe, das reclamações, as pessoas que tiverem reclamação e tudo mais, de forma de contingência, a gente atende com abastecimento com caminhão-pipa nessas situações. E a gente precisa de ter esses estudos em mãos, com a maior parte de medição de consumo de água, para que a gente possa identificar e aí tomar as atitudes necessárias para poder corrigir toda essa situação. Saber se a quantidade de água que está sendo distribuída para o bairro X ou bairro Y é a quantidade necessária, se não é, se tem um bairro que recebe água, outro está ficando em detrimento daquele, se tem que mexer na questão da setorização, que é a parte de distribuição de água. Então todo esse estudo que a gente está fazendo, foi contratada a empresa Alevan para poder fazer, para mostrar tudo isso, fazer um raio-x de todo o município para mostrar para a gente, não só o ponto A ou o ponto B, é todo o município para que a gente possa atender todos da melhor maneira possível. Existe uma previsão? Não consigo te dar um prazo concreto agora, uma data certa, mas estamos trabalhando para fazer isso no menor tempo possível. Da medida que vai andando a nossa entrevista, as perguntas vão mudando aqui, né? Então é nesse sentido. Fica à vontade, doutor Juliano. Daniel,
inclusive na última reunião nossa, nós discutimos lá da OAB, nós discutimos essa questão. É porque está no contrato que o serviço tem que ser ininterrupto, que não pode ter falta d'água. E questionado, se não me engano, aí a Indiara, ela nos disse que tem um prazo ainda que de 2 meses, não foi isso? Não me falha a memória? Para manter o sistema cheio, né, doutor? Manter o sistema cheio. E como que está essa questão? Porque a empresa todo tempo fala da questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que está cumprindo o que está no contrato. O município e a população também quer saber por parte quando isso vai resolver, porque também já que a empresa tem que cumprir com a obrigação contratual do equilíbrio econômico-financeiro, a população também não pode ficar sem a água. Então você acredita que nesses 2 meses que está previsto no contrato de serviço ininterrupto é possível resolver? Olha, a questão é o seguinte, o serviço ininterrupto a gente está hoje contingenciando com caminhão-pipa. Então quem tiver com necessidade pode entrar em contato com os nossos canais de atendimento, fazendo a solicitação do caminhão-pipa, que a gente vai abastecer e entregar essa água para poder contingenciar essa questão. E essa parte de ter o sistema 100%, aí como eu estava falando, demanda todos esses estudos, essas situações, para que a gente possa identificar exatamente tudo que precisa. Com os estudos que a gente está fazendo de manutenção dos poços, para poder saber qual que é a vazão que os poços têm, essa questão da hidrometração que está nos dando aí, qual que é a média de consumo da população, e esse outro estudo de levantamento das redes, para poder saber como que está sendo feita essa distribuição, até para a gente poder também identificar perdas, que é um outro ponto muito importante que a gente vai ter que trabalhar, essa questão das perdas. O que é água? O que eu produzo não está chegando nas residências. Pode acontecer isso, de vazamento de toda essa rede. Então isso é um outro ponto importantíssimo que a empresa vai atacar e que é uma meta contratual dela, reduzir essas perdas para até 25%. A gente fala porque está previsto no contrato. E quando a gente fala que o caminhão-pipa é um serviço ininterrupto, por quê? Porque a princípio no contrato está 24 horas, então você interrompeu o fornecimento por 24 horas. Só que não está sendo cumprido, nós discutimos isso na reunião, está sendo 72 horas. Então, a população também, entendo que a cobrança às vezes é por falta desta questão. Eu pago, mas não tenho água. Então, acredito que à medida que se tornar efetivamente ininterrupto, vai deixar essa reclamação, porque vai ter água. Agora, dura é a população pagar e não ter a água. Falei com você na última reunião, tem gente que me relatou que a água chega 8 horas da noite, 7 horas da noite, é horário de estar descansando, chegou do serviço, nenhuma funcionária doméstica vai trabalhar à noite, entendeu? Então, essa também às vezes seria uma forma de resolver essa questão do pagamento. Porque daí tendo água, não há que se falar, eu não vou pagar porque eu não tenho água. Só uma parte, Juliano, na sua fala, inclusive respondendo aqui, porque é uma pergunta que chegou para mim também aqui no WhatsApp. Estou tentando encaixar também as perguntas aqui, resumir elas. É justamente isso aí que a pessoa está me perguntando. Ailton, a comunidade vai pagar essa taxa surreal sem critérios? Sem serviços prestados, sem água? Tudo isso é nocivo demais a toda a comunidade. Então ela pergunta se, diante principalmente da falta da água 24 horas na torneira, né, de manter esse sistema cheio, a pessoa ficar pagando essa tarifa. Então a gente queria, Daniel, da parte da empresa, eu sei que não é uma solução fácil também de chegar, talvez, aí está mais uma falha, doutora, do estudo, de ter colocado apenas um período aí de 3 meses para que ele solucionasse o problema do sistema não está conseguindo estar cheio. Hoje mesmo eu conversava com o Serginho, a quem administrou o DEMAIS por um tempo, e a gente sabe que colocar água hoje 24 horas no sistema sem estar isso aí sendo medido pelo hidrômetro, sem conter o desperdício, sem conter problemas hidráulicos, né, da residência, das redes, isso demanda o tempo da hidrometração, tanto da residência como também da vazão dos poços, para você saber o que está produzindo. Então, a gente traz isso aí, a gente colocou, né, doutor Juliano, dentro das reuniões, e a gente tem trazido isso. Eu quero só responder por parte minha,
a pessoa que perguntou, a gente tem trazido essa indignação à empresa para que também, diante, se for possível, da legalidade, através da agência reguladora, praticar uma cobrança mais barata ou suspender a cobrança até que a empresa consiga abastecer o sistema. Então, mas isso, eu não tenho essa resposta para te dar hoje, porque isso demanda discussões de muitas reuniões e certamente vai ter talvez até ajuizamento por parte da empresa, eu não sei, para se defender. Eu não estou aqui dizendo, população de São Simão, o vereador Ailton veio aqui falar que você tem que pagar a sua conta de água. Eu estou falando que eu paguei a minha e tenho falado que eu não vou dar conselho para ninguém pagar, porque eu acho que talvez isso não é a solução. Agora, como o doutor Juliano já colocou, se você se sente prejudicado por isso, procure o Ministério Público, procure a Justiça para colocar isso lá, para passar a quem tem direito de julgar isso, se é certo ou não. Porque a Câmara Municipal não tem esse poder. Se nós tivéssemos poder hoje de trazer, de levar isso para a gente, aí a gente faria, mas nós não temos. Nós estamos aqui como um poder que representa a sociedade e estamos buscando uma solução para a sociedade e acredito muito que vamos chegar lá. Eu vejo também que é uma questão, aí sim já é uma questão judicial para quem se achar prejudicado. Se eu tenho uma tarifa mínima de 15 metros cúbicos e não tenho condições, me cobrar dos 15 metros cúbicos, só que não chega na minha casa 15 metros cúbicos para eu utilizar, daí é uma relação de fornecimento em que eu realmente estou prejudicado. Nessa hipótese, a pessoa que não recebe a quantidade de água, aí sim, ela não vai discutir os 15 metros cúbicos, e sim que não tem condições de utilizar esses 15 metros cúbicos, que não chega diariamente na casa dela a quantidade de água pela qual ela está pagando. Então, Daniel, é uma forma também de resolver essa questão. Por quê? Porque a pessoa vai pagar e vai ter. Duro é aqueles que pagam 70 e poucos reais, 80 e poucos reais, pelos 15 metros cúbicos que não tem água em casa. 87. Tem que esperar, ficar implorando para um caminhão-pipa levar água 24 horas depois. Então, dois assuntos principais, né? Que é a questão dos valores. A doutora Daniela havia falado que uns 90 dias, doutora, pode-se ter uma resposta nesse sentido dos valores. É o prazo do contrato. Isso, em 90 dias. Então, foi discutida outra questão também importante, que o prazo dado para a empresa, em termos de identificar falhas, foi muito curto, né? O presidente havia falado. E então, demanda de um pouco mais tempo, né, Daniel, para identificar essas falhas. Só um adendo, porque assim, o contrato a gente tem uma meta de 5 anos para universalizar toda a parte de água. Então, assim, essa questão não consegue ser feita, não tem 2 meses para fazer. Vai mais tempo. Demanda mais tempo, a empresa está buscando para poder conseguir resolver isso dentro do menor prazo possível, mas não... Com 2 meses não consegue resolver e estamos buscando o mais rápido possível para poder resolver. E demanda todas essas questões. O problema de água de São Simão os problemas que vêm por muitos anos. São muito antigos. São perceptíveis a olho nu, vamos dizer assim. Todo mundo sabe, né, que são problemas complicados. E aí a empresa de fato vai ter que ter um bom tempo, né, para conseguir identificar essas falhas e fornecer a água em tempo hábil. Esse é o nosso maior objetivo, Fabrício. Assim, chegar daqui pouco tempo e olhar e ver assim, graças a Deus conseguimos atender os anseios da população. Estamos trabalhando incessantemente para poder chegar nesse ponto. Porém, temos apenas 5 meses de operação. E em 5 meses a gente infelizmente não vai conseguir resolver todo o problema da cidade que vem desde da sua nova fundação. É a vinda da antiga para a nova. Assim, estamos buscando resolver isso no menor prazo possível. Vamos buscar isso. E é um anseio da nossa empresa, de toda a diretoria, olhar para trás e falar assim, conseguimos resolver um problema e dar um tratamento digno para essa questão, atendendo os anseios da população. Isso é o nosso maior objetivo aqui, para poder atender a população. Certo. E o maior objetivo do município, enquanto um órgão público,
é que essa concessão, ela retorna benefício para a população. Né? A gente fala muito a questão que está no contrato, vamos respeitar o contrato, mas o contrato em si, ele é igual, como o Daniel falou e o presidente falou bem aqui, uma questão que ela tem direitos e deveres. E nós temos muitos deveres também ali. E ali, na execução desse contrato, nós temos várias reuniões com essa comissão que o prefeito Fábio instalou, e a gente fica ali semanalmente, diariamente, às vezes eu falo semanalmente com as reuniões com a MAI, mas diariamente em discussões para ver se a execução está correta. A gente recebe essas demandas, não só dessa questão da metragem mínima ali, da questão dos hidrômetros, mas questões da tarifação social, da questão dos lixões, questões dos esgotamentos sanitários, de tudo. Então, a questão da concessão da água não é só da água que chega em casa, é uma questão toda ambiental. E a gente está cuidando disso, assim, com todo cuidado, para que isso reverta em benefício para a população. No país, depois agora, São Simão passa a ter essa cobrança. No país, existem cidades que não pagam, agora não tem mais, todas as cidades do Brasil pagam, ou esses dados, é muita coisa, Daniel, é mais de 5 mil municípios. Né? Hoje o Brasil tem acho que 5.500 e alguma coisa de município, mas eu não sei te dizer, viu? Sim, eu sei que um que tinha também essa situação é o município de Ouro Preto, na região metropolitana ali de Belo Horizonte, também tinha isso, mas parece que já também foi feita uma concessão lá, também já está sendo feita a cobrança. Agora eu desconheço algum outro município hoje que não tenha nenhum pagamento pelo serviço de água e esgoto. É um fato novo, é algo que acaba de chegar na cidade, é algo que começa a fazer parte do nosso dia a dia. É normal que tenha todo esse descontentamento, e o nosso papel é esse, né? Ouvir as duas partes, né? Ouvir a empresa, ouvir o poder público, né? Ouvir o poder legislativo, e nós aqui da rádio ouvindo também a comunidade, da mesma forma que os representantes do povo, que é o poder executivo e legislativo, também escuta as pessoas, né? Então, e vamos continuar falando, né? Vamos continuar discutindo, vamos continuar falando até que se chegue ao ponto que fique bom para todo mundo, né, presidente? Sim, Fabrício, eu gostaria aqui que a gente desse uma pincelada aqui, rápida, questão da hidrometração, né, Daniel? Dentro da última reunião, está se discutindo, e provavelmente vamos chegar a isso, para ela ir até agosto desse ano, concluir toda a hidrometração da área legal de São Simão? Isso mesmo, Ailton. Estamos já, ficou acordado na reunião, a Prefeitura ficou de nos oficiar em relação a isso, para poder a gente acelerar essa hidrometração e poder conseguir executar toda ela até o final do primeiro ano da concessão, que é agosto de 2023. E a questão, Daniel, da CEMIG, porque chegou uma pergunta aqui, a CEMIG é um ramal para cada 4 casas, isso de esgoto e, se eu não me engano, de água. Então, para agosto, vocês já têm que estar, trabalhando esse planejamento, porque aqui eu acredito que vai ter que fazer redes novas, tanto de esgoto como de água. Essa parte da CEMIG é o que eu mais escuto, sabe? Desde quando eu cheguei aqui, todo mundo fala, e a CEMIG? A CEMIG é assim, a CEMIG é assado. Essa questão da CEMIG, nesse estudo que estamos fazendo, vai ser muito importante para ele poder direcionar a gente qual que é a melhor solução para essa situação. O que tem que ser feito, onde que, se tiver que fazer rede, onde que tem que fazer, onde tem que mudar, para poder resolver essa questão que lá atrás foi construído, né, pelo que eu escutei, pensando que seria uma construção temporária. Então fizeram dessa maneira, só que uma construção tão boa como é ali, dura muito tempo. E então vamos identificar o que exatamente precisa ser feito para tentar cumprir tudo isso. Que ali é uma questão bem delicada, que não envolve só instalar o hidrômetro. Envolve essa questão toda de identificação e mudanças das questões de rede necessárias para poder atender todos da melhor maneira possível. Só falar rapidinho aqui também, Fabrício, do comércio, que discutimos isso lá e ficou bem adiantado. Isso. A tarifa comercial hoje é R$ 174,00, independente do tamanho do comércio. Você sabe que eu peguei muito pesado nessa área aí, né, a Câmara lá, todos os novos pares ali, a gente bateu muito nisso, porque começamos a receber reclamações de salão de cabelo, lojinha pequena de roupa, de vender utensílios ali, sendo equiparada igual ao posto de gasolina, igual ao supermercado, ao restaurante e por aí vai. Então, o que a gente ficou definido lá na última reunião é que também acredito que vamos chegar a uma solução rápida para que o comércio tenha um outro critério de cobrança.
né? Comércio pequeno porte, médio porte e grande porte. Eu queria deixar essa pergunta para a doutora Daniela, que ela tem mais embasamento para poder responder nessa questão de que esse pleito virá do poder concedente para nós. Ela já está vendo isso lá para poder fazer esse pleito também. Isso. Incluindo esse pleito, nessa última reunião que foi feita com o prefeito, o Poder Legislativo, com essas cobranças advindas da população, né, foram feitos, vamos fazer em 4 composições de pleitos. A questão da decimetragem mínima, que já foi bem falada aqui, a questão da hidrometração, para acelerar, para que cada um saiba realmente aquilo que consome. Isso vai nos ajudar, né, a respeitar aquela consumação que cada pessoa... Respeitar, eu falo no sentido da prática ali em si. Como o Daniel já falou, até agosto, né, a gente pensa que já estaria positivada essa situação. Essa questão da tarifação social, uma campanha aí para que todas as pessoas que estejam dentro dos parâmetros estabelecidos tenham esse benefício, né, revertido, pague ali dentro das condições. A metade, né, R$41, isso, já é considerável, né? E a questão dessa tarifação, eu vou colocar aspas aqui, em tarifação social do comércio, porque, como assim, tem um comércio, às vezes um lava-jato, e tem um comércio que é um salão. Então, a diferença de consumo é gritante. E a gente quer colocar, solicitar que seja revisto isso dentro do contrato, para que exista essa tarifação social também do comércio. Muito bem. Ok? Doutora Daniela, seria possível colocar em discussão, e principalmente no comércio, porque a gente observa que nós dividimos as tarifas em 4 categorias, perdão: residencial, comercial, industrial e o público. A quinta que é a tarifa social. E a quinta que é a tarifa social. Criar uma subcategoria no comércio, por exemplo, um comerciante de pequeno porte, que realmente tem um pequeno local, um valor X, no vez de criar uma tarifa social. Um comércio já que não é tão frágil como um pequeno comerciante. E o comércio que lida com finalidade lucrativa a água, lava-jato, posto. Criar, por exemplo, 3 subcategorias dentro da categoria comercial. Por quê? Às vezes faria com que traria não uma cota social, porque às vezes tem um pequeno comerciante que consome bastante. Por exemplo, o salão, uma pessoa que mexe com salão de cabelo, às vezes consome mais água. Quem tem uma pequena lojinha ali só para atender, nem tem banheiro, nem tem pia, compra sua água para tomar. Então, criar essas subcategorias dentro da categoria comercial seria uma sugestão também para o estudo. Só viu, doutor Juliano, eu inclusive citei isso muito para o Daniel. Eu dei o exemplo da oficina que tem de frente da minha casa, é uma ferraria antiga, em que o proprietário quase já não abre mais, e quando abre é para algum serviçozinho de solda, e ele só usa o banheiro para dar uma descarga vez ou outra. Então esse camarada está sendo penalizado, meu vizinho está sendo penalizado com essa cobrança de R$174. O outro vizinho que tem uma mercearia, o Eduardo, que só tem um corredorzinho dele andar lá, ele não consegue nem lavar porque é lotadinho a coisa. E o consumo dele é lavar copo e o banheiro também. Também, no meu ponto de vista, está sendo penalizado R$174. O salão onde eu corto o cabelo, que o cara nem lava o meu cabelo, eu não gosto também que lava o meu cabelo para cortar. Então, esses critérios, né, doutora, que eu acredito que vamos chegar rápido a uma solução com a empresa, porque eu acredito, e eu acho, Daniel, que você pode falar pela empresa, que ela também está vendo que está uma injustiça sendo praticada aí. A questão também, eu até esqueci, doutora, que pode ser posto no estudo. Juliano, posiciona o microfone um pouquinho perto de você. Que pode ser colocado no estudo, é a questão até discutir isso com o Daniel. Tem residências, uma casa, que tem um único hidrômetro, mas dentro daquele espaço são 2 ou 3 casas, kitnet. Dá o exemplo do Felipe que está aqui, não sei se é uma só um hidrômetro, mas tem mais residências. Então a água já passa nesse hidrômetro, já é medido, seria um condomínio de residências, que passou nesse único hidrômetro, já está sendo medido. Entretanto, está sendo cobrado 3 tarifas, a quantidade de casa
está sendo tarifada pela essa tarifa mínima. A hora que for medição, como que vai continuar as 3 tarifas, sendo que está fazendo a leitura das 3 residências no hidrômetro, é um condomínio. Daí vai continuar pagando 3 tarifas mínimas mais a leitura, como que é isso? Então são critérios que devem ser estabelecidos nesse estudo. Doutor Juliano, essa questão ela é regida tanto por lei, a 11445, quanto pelo anexo 12 do contrato, que ele fala dessa questão de ligação e unidade. Ela tem essa diferenciação. Você pode ter, onde é uma casa, é uma ligação e uma unidade. Como você mesmo falou, tem uma ligação só, porém são 3 casas ou 2 casas abastecidas, entra no caso de uma ligação, 2 unidades. Isso aí não é a empresa que definiu isso, está lá no estudo, no contrato, como deve ser gerido isso, entendeu? Então a gente está seguindo as regras do jogo que está lá posta para poder seguir. Então assim, é só poder falar assim, porque é só para deixar claro que não é uma deliberação que a empresa criou. É só para deixar bem claro isso, que não é uma deliberação que a empresa criou. E hoje está sendo isso tratado no Brasil todo, essa questão com prédios e tudo mais. Eles estão fazendo essas situações também. É uma ligação em várias unidades. Daniel, então, mas daí vai gerar uma cobrança indevida, porque a água dessas 3 residências vai passar pelo hidrômetro e vai ser cobrado. Não vai ser cobrado de uma única, porque só tem uma ligação e as outras 2 vão pagar taxa mínima. Não, neste caso, como a conta vai vir uma conta só, naquele endereço e aquela questão. Quando tiver a medição, ela vai ser feita dessa maneira. Se o consumo mínimo é 15 vezes 3 é 45, então vai ser cobrado por 45. Se o consumo medido for maior que 45, vai ser o consumo real e que vai vir lá na conta discriminado esse consumo. Muito Daniel, bem. Há uma questão que você sabe que eu já coloquei para você, inclusive, porque eu trabalhei montando sistema de água e esgoto na minha vida, então eu sei que sistema vazio enche de ar. E quando se abre a água, é chicotada na boia ali até que aquele ar saia, e tudo isso eu falo que passa pelo hidrômetro. Do tempo que eu trabalhei para hoje, as tecnologias aumentaram muito nessa área. Então eu queria que você trouxesse isso à população, porque muita gente está falando que está passando ar pelo hidrômetro, está medindo o ar. Eu falei que quando instalar o meu, eu vou fazer uma instalação numa caixa no chão de 250 litros ali, ou 500, e vou para o relógio filmar e medir o tempo e a quantidade de metros que ele mediu para encher essa caixa. Então, eu não estou trazendo algo novo para você, porque eu já coloquei isso para você, porque se isso estiver acontecendo é um crime, né? E aí a empresa tem que ser penalizada. O que você traz aí em questão dos seus hidrômetros que você está instalando? Ele tira esse ar ou não? Ailton, a gente hoje está usando os hidrômetros que todo regulamentado pelo Inmetro, ele tem o laudo de teste de tudo mais, então ele está dentro de todas as normas brasileiras, se exige, e é um hidrômetro que é usado por praticamente quase todas as concessionárias do Brasil. Eu posso falar que a BRK usa esse hidrômetro, a própria Saneago usa desse hidrômetro, a Copasa usa desse hidrômetro. Então é o hidrômetro que temos hoje de melhor no mercado para poder atender a população. Então a empresa preza por qualidade também de todos esses equipamentos utilizados. Muito bem, já estamos quase partindo para o final, porque já é 1h15 da tarde, gente. Algumas perguntas chegam. Na verdade são várias. Eu vou responder cada um dos que mandaram mensagem aqui, depois, baseado no que foi discutido aqui. Todos serão respondidos. Eu não estou respondendo aqui, mas não é porque eu não quero não, viu, gente? É porque está corrido. Mas uma pergunta me chamou a atenção. Algumas pessoas já estão sabendo o quanto que está gastando. Teve uma residência, parece que bem descrito na conta, né? 7.200 em torno de metros cúbicos. Mesmo assim vai pagar os 87, vindo 7 mil. Nesse caso seria 7,2 metros cúbicos. Me mandaram dessa forma, isso. Isso, nesse caso ela vai ser tarifada pelos 87. Como se fosse o 15. Isso. Então tá certo. Mais alguma coisa que os senhores gostariam de tratar? Eu quero deixar só, assim, aqui frisado, já falei várias vezes,
que qualquer demanda que chegar para o município, né, ela tem que ser, falei que tem que ser formalizada, porque senão não tem aceitação. Essa formalidade ela tem que ser cumprida, porque a gente não vai conseguir um resultado prático. Isso eu sempre friso, porque às vezes a população ela tem uma reclamação, ela tem ali a rede social para fazer, para reclamar, para falar do serviço, mas só ali não vai adiantar. Ela tem que ter o canal de comunicação. Às vezes, aqui quem está atuando mesmo junto a essas demandas está sendo a OAB, o Poder Legislativo, e está trazendo isso juntamente com o prefeito. E a gente está fazendo isso de forma com que a empresa está sendo aberta a essa negociação, a essa questão dessas cláusulas contratuais, para que a gente faça essa revisão ou esse reequilíbrio. Quer dizer que o município, pela Procuradoria e pelos órgãos, está aberto a qualquer tipo de reclamação, e isso vai demandar, isso demanda essa questão da formalidade, mas nós estamos abertos. O contrato não é engessado, o contrato ele não é ele é pétreo. Então, a gente pode estar ali discutindo e a gente está sempre ali querendo atualizar para que o serviço seja benéfico à população. E esse é o resultado disso. Daniel? Só fazer um adendo que a doutora Daniela falou, e até pedindo licença porque ela me disse isso, eu acho que é importante dizer, esse contrato, essa modelagem da concessão de São Simão está concorrendo a um prêmio lá na Bolsa de Valores de São Paulo, pela categoria... melhor projeto. Melhor projeto. Dos água, resíduos sólidos e lixo. E está concorrendo com outros projetos importantes, como o da SEDAI no Rio de Janeiro, como outro projeto de concessão de uma rodovia no interior de São Paulo. Então, assim, isso para ver a importância deste contrato de concessão, dessa modelagem que foi feita, que só de estar participando dessa premiação já é um reconhecimento enorme por todo esse trabalho que foi feito aí do Poder Municipal junto com o Poder Legislativo, todos os envolvidos que trouxeram isso para São Simão. Daniel, dentro da última reunião, uma das coisas que eu me lembrei agora é que vocês falaram muito na questão da atualização do cadastro das pessoas, né? Eu também procurei e fiz a atualização do meu, porque até então eu achava que quem fizesse a atualização do cadastro, ele estaria, de certa forma, assinando e dizendo que ele concordava na íntegra com o contrato. E não tem nada a ver, né, doutora? Porque o contrato cabe ao município e ele já tomou decisão, e não ao cidadão. O cidadão ele está se tornando um usuário da empresa, porque senão, se ele não é usuário da empresa, a empresa também não tem que fornecer nada a ele, nem água, nem esgoto, nada. Isso, é legítimo do município, é do poder concedente. Quem faz a contratação é o poder concedente, que é o município de São Simão. O município de São Simão, como eu disse, ele faz através desse contrato, ele aplica as políticas públicas que ele tem, obrigatoriedade. E não é o usuário que vai lá nesse momento e fala, olha, eu quero que seja assim e assim. Não, ele é um usuário. Então, não é atualização ou deixar de fazer atualização que ele vai falar se ele concorda ou não com o contrato. O contrato, o legítimo para contratar é o município de São Simão. Essa etapa ela já foi cumprida. Agora nós estamos aí em discussão para melhorias do contrato, dentro daquilo que pode ser feito, dentro daquilo que a legalidade aceita, mas isso não tem nada a ver. Isso não é considerado. Você deixar de fazer sua atualização cadastral junto à concessionária não vai interferir ali numa contratação que já foi definida antes. E a gente aqui faz um pedido, um clamor que a gente, na última reunião que foi conversado e todo mundo ficou predisposto a gente trazer isso para o público de uma maneira bem clara, como muito bem disse aqui o Ailton. Essa atualização cadastral ela é de fundamental importância para que a gente tenha o cadastro do cliente atualizado, para que a gente tenha o cliente como cliente, usuário, com o cadastro atualizado, com o contrato assinado, que é um contrato que é um termo de adesão de prestação de serviço. Ele não tem ligação com essa questão do contrato da concessão. Então, para ser cliente da empresa, para poder ter direito ao serviço, tem que ter o contrato assinado, como você tem com a Enel ou com qualquer outra empresa de telefonia, e
como bem o Ailton disse, ele não é uma carta branca que está falando que você concorda com tudo que está acontecendo. Não, aquilo ali é para poder demonstrar que você é usuário e é cliente da empresa para receber aquele serviço. E a gente pede encarecidamente que as pessoas atendam os nossos recenseadores que estão indo de porta a porta, que passam essas informações, que são informações de fundamental importância para que a empresa possa dar o melhor tratamento, o melhor atendimento a todos vocês, que vai fazer uma solicitação, vai fazer uma reclamação, que a gente tenha esses dados e possa fazer todos os atendimentos necessários. E isso também vai ajudar lá na frente em todos esses estudos que vão ser feitos. Então a gente pede que as pessoas atendam os nossos recenseadores e, caso tenham se negado no primeiro momento, que possa procurar a nossa loja de atendimento ou um dos nossos canais de atendimento para fazer esse recadastro, para não ter nenhum problema, porque para poder receber o serviço tem que ser cliente, e para a gente não ter nenhum transtorno depois em relação a isso. Eu quero falar só 2 pontos bem rápidos. Tranquilo. Pessoal sempre me pergunta, eu não vou fazer o pagamento, enfim, fala muito a questão do tratamento da água. Isso a gente já questionou, sempre fala, porque a concessionária, né, tem que passar um relatório agora mensal, sempre no final do mês, para a agência, para o município, até para verificação disso. Na conta de energia, o Daniel não citou, mas eu vou citar, vem essa avaliação, né, do tratamento ali, de como que está a análise da água, né? Isso eu quero passar, porque isso é importante que a população saiba também de como que está isso. A água é tratada, sim, e ela passa por uma análise. Depois até, se você quiser falar sobre isso. E outra questão é que hoje o município não faz mais o pagamento da energia desses poços. Já foi feita a transferência desses poços de captação dessa água. Então, assim, esse gasto que a gente tinha, que é na faixa, tem mês que dá um valor maior, tem mês que dá um valor menor, que isso causou uma dívida que todos sabem que é uma dívida muito alta, que chegou a milhões, que mensal dá na faixa de 200 mil ou um pouco mais de energia desses postos. Hoje quem faz o pagamento disso é a concessionária. Então isso hoje está revertido em outras áreas do município, para outros gastos, né? Então, isso é importante a gente frisar que esse tipo de coisa vem já acontecendo, outras situações que a empresa já assumiu, que é importante que a população também já saiba. Vamos partindo para o final, vamos começando com as considerações finais, já que a doutora estava falando, começando por você. Sim, é isso aí. Eu quero frisar que a população fica tranquila, que o município está aqui para fazer os investimentos, cobrar os investimentos, fazer outros investimentos, que seria o caso, que é um investimento indireto, né? Que eles fazem o acompanhamento da execução desse contrato para que as políticas públicas sejam realmente implementadas e que a população fique satisfeita com qualidade de vida, com qualidade de água, que tenha rede de esgoto, que tenha uma destinação própria do lixo e que fique satisfeita. A gente vai estar sempre à disposição. Muito bem. Doutor Juliano? Para finalizar, Fabrício, eu queria dizer que a população de São Simão ficar tranquila, que as autoridades envolvidas, o município, o legislativo, a empresa, até mesmo a OAB, que não faz parte do contrato, mas está fazendo de tudo para, com responsabilidade, que é o mais importante de tudo isso, cumpra e proteja o maior patrimônio que está sendo discutido aqui, que é o interesse público, o interesse da coletividade. Então, com responsabilidade, vamos chegar a um ponto que, ao final, é município e empresa que vai decidir, sem precisar judicializar, porque tem uma agência reguladora que também serve como mediação, que é a AMAI. Vamos chegar a um ponto comum que a população de São Simão fica satisfeita. É um processo que não é de um dia para o outro, mas, ao final, todos vão se sentir satisfeitos. Daniel? Em nome da empresa, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando. Só um adendo que o presidente Ailton está me passando aqui, que foi feita uma pergunta se as faturas passadas vão ser anuladas. Infelizmente não, essas faturas têm que ser pagas para evitar possíveis transtornos, como foi dito, questão de negativação e até a suspensão do fornecimento de água. Então a gente pede
e deixa claro que essas faturas devem ser sim quitadas para evitar transtornos futuros. Terminando esse adendo, quero agradecer e dizer que a empresa está aberta para qualquer conversa, qualquer negociação, para que todos os anseios sejam atendidos. E estamos aqui para prestar o melhor serviço. E a população pode ter certeza que o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para poder atender da melhor maneira possível. Estamos à disposição, todos os nossos canais de atendimento. Ressaltar para a agência virtual também, que é um outro modo de atendimento que tem, que é via o site da empresa, que é o sãosimãosaneamento.com.br. Lá dentro você tem o link da agência virtual. Com essa agência, nessa agência virtual, você usando o seu número de matrícula e o CPF, você consegue ali verificar a sua segunda via de conta, você consegue fazer solicitação de serviço também. Então é um ambiente bem completo também, que você pode buscar outras informações também nessa agência virtual. E eu queria deixar bem claro isso aí, estamos abertos e qualquer dúvida, qualquer situação, nos procure. Estamos à disposição para poder atender todos vocês e dar a melhor solução para aquilo que for demandado. Muito bem. Obrigado. O presidente da Câmara, Ailton Lopes, ele convocou essa entrevista que todo mundo está ouvindo aí nos seus lares. Ontem, tempo recorde, né, presidente? Eu acho que era 9 horas da noite, mais ou menos, quando ele me perguntou sobre a possibilidade, né, de estar utilizando para presidente. O espaço está cedido. E rapidamente ele já convocou os demais que aqui estão, né? Então tudo foi feito assim, bem ontem, durante a noite mesmo, e já estávamos, né, divulgando nas primeiras horas aí do dia, tanto nas redes sociais, a cidade inteira estava sabendo. Então, parabéns, presidente, pela iniciativa, e o espaço sempre está à sua disposição. Fica à vontade. Eu quero agradecer, Fabrício, a você, a rádio, por ter cedido esse espaço aqui, agradecer a pessoa do Daniel, que nos atendeu aí mais uma vez, todas as vezes que a Câmara te convocou para alguma reunião, algum esclarecimento, você sempre se disponibilizou. Quero agradecer ao Dr. Juliano, presidente da SUB-AB aí de São Simão, Itaguaçu e Paranaguara. Obrigado pelo apoio de vocês nessa causa, nessa luta. Quero agradecer a doutora Daniela, procuradora do nosso município, que também está se debruçando para a gente trazer uma solução mais rápido possível à nossa sociedade. Agradecer ao Felipe Lamana, que está aqui fazendo essa live também, né? E a gente vai estar disponibilizando isso aí em todas as redes sociais dos vereadores e da Câmara e dos demais que aqui estão. E eu quero dizer à população a seguinte observação. Há muitos comentários, boatos em WhatsApp, em rede social, ou em conversas de rodas aí paralela, em que as pessoas dizem assim, a Câmara Municipal tinha que se pronunciar, a Câmara Municipal tinha que dar publicidade a isso, a Câmara Municipal tinha que dizer o que está fazendo a isso. E eu quero dizer que todas as nossas ações, desde o início, ela tem sido popular. Convoquei uma reunião lá na Câmara para esclarecimento, fizemos isso de forma popular, usando os canais de divulgação e depois de transmissão, como a rádio e as redes sociais, para que a população, não só a que estivesse ali, mas todos pudessem ter ciência do que a Câmara está preocupada e está fazendo. Quando fomos ao PROCON falar com o Dr. Levi, levar essa situação ao Dr. Levi, preocupados com a sociedade, para utilizarmos do Código de Defesa do Consumidor, demos publicidade a isso, fizemos matérias, lançamos isso em todas as redes sociais. Então, lá também, na AMAI, da mesma forma, quando tivemos lá a Câmara Municipal, demos publicidade a isso, sempre trazendo explicação do que a gente estava lutando, do que a gente estava fazendo. Lá na Câmara Municipal, nas falas franca dos vereadores, sempre enfatizando isso, eu mesmo trouxe muitas vezes isso à sociedade. Então é leviano aqueles que falam que nós, vereadores, não estamos preocupados com a sociedade, pelo contrário, nós vendemos a água de São Simão. Gente, a Câmara Municipal não vendeu a água de São Simão. A Câmara Municipal, essa legislatura, a minha agora, nesse biênio, 2022, 2023, estamos lutando para trazer uma solução. Não foi o biênio passado também que votou nada de concessão, a não ser a aprovação da agência reguladora e o acompanhamento do processo
de resumo do estudo e também da parte em que foi a licitação ocorrida lá na B3, onde estivemos lá acompanhando o executivo, que está aqui a pessoa da doutora Daniela, simplesmente para acompanhar a lisura do processo, né? Então, também não estou atacando e nem quero atacar a Câmara passada, porque tudo foi feito às claras, né? Houve audiências públicas aí, apesar que talvez o que muitos lá falou não for atendido no contrato no momento. Estamos agora, nós como pessoas públicas e como Câmara Municipal, junto com o Poder Executivo, lutando, e vamos trazer soluções para essas cláusulas conflitantes, para essas situações de insatisfação, e eu acredito muito que vamos ter muito breve soluções para São Simão, porque na verdade, população de São Simão, o DEMAES, ele não ofereceu um programa de investimento para vocês, e o DEMAES estava colapsando. Assim como, Daniel, você assumiu o sistema no período crítico de seca, e você viveu isso. Você viu que a demanda é alta e os poços praticamente, a água some, desaparece, e aí não tem o que entregar à sociedade. E isso torna-se mais revoltante ainda do que ter que pagar, né? Então, se a gente estando pagando, pode ter certeza que no mês de agosto, lá é o mês crítico, junho, setembro, se vocês não tiverem conseguido trazer algo mais sólido à população no fornecimento, pode ter certeza que aí vai ser pior a cobrança em cima de vocês, porque estamos pagando agora, entendeu? Mas acredito na boa-fé da empresa, acredito no contrato, esses investimentos chegarão e vão trazer soluções para São Simão. E eu sei que se dependesse de mim, se dependesse da doutora Daniela ou de você, Daniel, a gente simplesmente ia ali, pegava essa tarifa, suspendia ela até tudo ser solucionado, né? Mas nós não temos esse poder, a empresa não tem essa condição, porque se assim ela fizesse também, ela pode enfrentar um desequilíbrio tão grande econômico, porque ela tem investidores, ela é uma empresa de capital aberto, e esses investidores vão sair fora dessa empresa, e isso vai trazer um desequilíbrio econômico para a empresa que vai quebrá-la, né, se ela sair assim fazendo. Então a gente tem que amadurecer a ideia de que no diálogo a gente vai chegar na solução. Na atitude de inadimplência ou de revolta, nós não vamos chegar lá. Nós não criamos essa situação, eu não criei, doutora Daniela não criou, você não criou, doutor Juliano não criou, assim, isso é um programa nacional, o município optou por isso aí, não estou aqui crucificando a administração passada por ter optado por isso aí, porque há estudos que vai trazer resultados muito sólidos e muito benéficos à população, pode ter certeza. O Ministério Público debruçou em cima disso também, né? Não estamos aqui para apunhalá-los e nem para jogar a culpa para eles, porque é uma coisa que não tinha como postergar. A real necessidade de São Simão é que tenha água 24 horas no sistema, que tenha esgoto tratado, água tratada, que tenha lixo destinado ao local correto e não da forma como vem sendo conduzido pelo município, porque isso está gerando uma contaminação, inclusive, do nosso lençol freático. Aquele churume dali, daquele lixão, ele está indo para o lençol freático. E isso pode trazer consequências gravíssimas no futuro, e a prefeitura não tem investimentos e nem sequer um programa para aquilo lá, se ela fosse lidar com aquilo sozinha. Então, para isso, a gente depende de parceiros de iniciativa privada. Assim como quando a gente começou a pagar pedágio, a gente só apedrejava o governo e a concessionária, né? Hoje temos serviço de qualidade, e eu acredito que no saneamento aqui em São Simão também será do mesmo jeito. Então, só tenho a agradecer a todos vocês que mais uma vez nos atendeu, e trazer à população de São Simão que a Câmara Municipal de São Simão, eu falo em nome de todos os vereadores, nós estamos debruçando e trabalhando muito para que a gente consiga uma solução muito breve para trazer melhorias nesse contrato. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e que a paz do Senhor reine nos nossos lares. Amém? Amém. Só trazendo também um adendo que não tem nada a ver com isso, Fabrício. Sim. O que é boatos, né? O que é notícias hoje
dentro de rede social de pessoas maliciosas. Estamos aqui recebendo a todo momento notícia de chacina em escola. Eu tenho esposa trabalhando em escola nesse momento. Aqui tem pais que têm filhos na escola e as pessoas vão lá e testam uma porcaria dessa aqui. Aulas suspensas. E aulas suspensas, prejudicando todo mundo por falta de procurar as autoridades e fazer como o doutor Juliano fez. Ele saiu daqui e foi ligar para o delegado. Ele falou, já estou agindo, mas não detectei nada disso. Então, cuidado ao sair divulgando essas notícias sem antes ver o fundamento delas. Muito obrigado. Muito bem. Ouvimos o presidente da Câmara, Ailton Lopes. Ouvimos também aí o presidente da subseção OAB de São Simão, doutor Juliano. A procuradora do município, doutora Daniela, e o diretor da São Simão Saneamento, Daniel, que mais uma vez esteve aqui falando sobre a questão da cobrança da tarifa de água. Retornaremos, falaremos mais vezes, com certeza, é um assunto que ainda muito vai ser discutido. À medida que for trazendo o resultado... O resultado a gente vai falando com a comunidade. Então, certinho, presidente Ailton Lopes, e um abraço a todos vocês e segue aí a nossa programação.